Pessoal, tranquilo? Professor Miguel Pérez, hoje a gente vai trabalhar cinemática. Lembrando que a cinemática vai ser o estudo do movimento. Se a gente vai estudar uma coisa chamada movimento, a gente tem que entender o que é movimento. E presta atenção nisso, ó. Não existe movimento absoluto. O movimento sempre depende do referencial que eu estou adotando. Para exemplificar isso aqui, eu montei esse desenho. Eu sei que eu não sou um bom desenhista, sou professor de física e não de artes. Botei uma casinha, um ônibus, um motorista e uma sinaleira. Eu chamo de sinaleira, não sei vocês. Põe aí nos comentários como é que vocês chamam esse negócio aqui do trânsito. Beleza, o que eu estou vendo aqui? Eu enxergo esse ônibus se deslocando. Eu vejo que ele está se movimentando. Mas em que referencial eu tenho que estar para ver ele se mexendo? Movimentar significa variar a posição com o passar do tempo. Então olha só, a minha casinha A, em referência a D, a sinaleira, ela está em repouso. O que significa em repouso? Que se eu ligar um cronômetro e ficar cuidando a posição de A em relação a D, eles não vão se aproximar e nem se afastar. Isso significa que A está em repouso em relação a D. Se isso é verdade, eu também posso afirmar que D está em repouso em relação a A. Um outro exemplo, se eu pegar esse A de novo, a minha casinha, e comparar com o meu motorista. Bom, o motorista está dentro do ônibus, certo? Então, se eu estiver na casinha, ali na janela, cuidando do motorista, eu vou ver que esse motorista vai estar se afastando de mim, nesse caso, né? O motorista está vindo para cá e eu estou parado aqui. Então, eu posso dizer que A está em movimento em relação a C. Da mesma maneira, o motorista C, no seu referencial, vai olhar pelo espelho retrovisor e vai ver a casinha se afastando dele. Opa! Então, para o motorista, a casinha está em movimento. Então, lembra que o movimento sempre depende do referencial. E um exemplo bem interessante disso é que se eu comparar o motorista com o ônibus, ele não está mudando a sua posição. Então eu posso afirmar que o motorista C está em repouso em relação ao ônibus que eu estou chamando de B. Essa ideia de movimento nos remete ao conceito de velocidade. O que é a velocidade? Bom, eu sei que o corpo está se movendo, mas como é que eu meço isso? Como é que eu sei o quanto ele está se movendo? E a velocidade vai ser essa razão, ó, essa divisão entre o meu deslocamento, que é o quanto varia a minha posição, e o tempo que eu levo para variar essa posição. Eu vou medir velocidade em duas unidades principalmente, tem outras, tá? Mas as mais comuns que vai aparecer, inclusive na tua aula na escola, vai aparecer no teu vestibular, é metros por segundo e quilômetros por hora. Lembrando que aqui eu tenho um fator de conversão, ó. Se eu tiver uma velocidade em metros por segundo e quiser expressá-la em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu tiver em quilômetros por hora e quiser medi-la em metros por segundo, eu divido por 3,6. Aqui eu botei um exemplo para a gente ter uma noção de quanto é 1 metro por segundo. Um automóvel a 108 km por hora está a 30 metros por segundo. Então só para a gente ter uma noção. E outro conceito muito importante que a gente tem que trabalhar é a ideia de deslocamento. Imagina o seguinte, ó, eu estou aqui em casa, no meu ponto A, e quero chegar no trabalho, ali no ponto B. Não vai ter uma linha reta na rua para eu chegar da minha casa até o trabalho. Eu vou ter que pegar um trânsito, eu vou ter que ter uma trajetória não retilínea até chegar lá. Esse tracejado que eu marquei aqui para vocês em azul está me dando a distância que eu percorri. Se eu medir ali no meu carro, no painel, a distância que eu andei vai me dar isso aqui, distância percorrida. Deslocamento vai desprezar a distância percorrida. Não interessa se eu fui até a rua de cima, desci, voltei, ele só vai considerar onde eu estava e onde eu cheguei. E eu vou traçar uma linha reta de onde eu estava até onde eu cheguei, e essa retinha que ficou apontada aqui de A para B é o vetor deslocamento. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. Não adianta eu dizer que eu me desloquei 30 quilômetros. Ele é um vetor, ele é representado por uma seta. Eu tenho que dizer, desloquei 30 quilômetros de A para B. Eu aponto uma direção e um sentido. Então a gente vai ter essa diferença entre distância percorrida e deslocamento. Se eu tentar colocar isso aqui num gráfico, por exemplo, da posição em relação ao tempo. Se eu considerar um móvel que está andando agora sim em linha reta e eu marcar a posição dele em relação ao tempo com velocidade constante, o gráfico desse movimento vai ficar dessa maneira, vai ser uma linha reta. Isso quer dizer que o tempo inteiro, a posição que eu estou variando em relação ao tempo é constante. Por exemplo, 1 metro a cada segundo, ou 2 metros a cada segundo. Lembrando que o quanto mais inclinada estiver esta retinha aqui,
maior será a velocidade desse meu móvel. Isso aí, então lembre de te inscrever no canal, compartilhar e curtir esse vídeo. Até a próxima!